O lar de idosos, Viver Melhor, era um lugar que oscilava entre a melancolia dos dias repetitivos e os pequenos momentos de ternura que escapavam às rotinas rígidas. Lá morava o senhor Geraldo, um homem de 72 anos, viúvo, com a saúde fragilizada e o coração ainda mais cansado. Seus olhos, antes vivos e atentos quando jovem marceneiro, agora se perdiam no vazio dos corredores brancos e silenciosos. Desde que seus filhos decidiram que não poderiam mais cuidar dele, seu mundo se restringira àquela nova e impessoal moradia. Tornou-se o Senhor Silencioso, como alguns enfermeiros apelidaram, pois raramente falava com alguém. Os filhos, ocupados com suas próprias famílias e trabalhos, visitavam-no apenas em datas comemorativas, e essas visitas tornaram-se cada vez mais breves. A sensação de abandono crescia como um peso permanente no peito de Geraldo, e ele passou a evitar as atividades propostas pelo asilo. As partidas de dominó, as sessões de canto, os filmes antigos nas tardes de quinta-feira, nada disso o atraía. Ele se mantinha à margem, imóvel, assistindo à passagem do tempo sem expectativas. Seus dias se resumiam a acordar, tomar seus remédios, encarar refeições que já não tinham sabor e observar os relógios marcarem horas lentas. A equipe do lar de idosos tentava, da maneira que podia, oferecer algum conforto. Dona Elvira, uma das cuidadoras mais antigas, frequentemente lhe trazia chá morno nas tardes mais frias. Às vezes, comentava sobre o clima ou alguma novela da televisão, mas as respostas de Geraldo eram monossilábicas. A frieza e a indiferença do velho senhor acabaram afastando até mesmo os funcionários mais pacientes. Aos poucos, ele parecia se tornar parte da mobília do lugar, invisível e inerte. Tudo começou a mudar numa tarde nublada de outono, quando Lara, a filha de uma das cuidadoras, entrou no jardim com seu uniforme escolar e uma mochila maior do que ela mesma. A menina de cabelos cacheados e olhar curioso tinha apenas 8 anos, mas já sabia enxergar a solidão que muitos adultos ignoravam. Enquanto a mãe dela cumpria seu turno na ala dos residentes com necessidades especiais, Lara passava algumas horas no jardim do asilo, fazendo sua lição de casa ou simplesmente explorando aquele espaço. Numa dessas tardes, ela viu o senhor Geraldo sentado sozinho em um banco, o olhar perdido em algum ponto distante. Lara era uma criança cheia de energia e imaginação. No jardim, ela inventava histórias para si mesma, pulava entre as pedras do caminho como se fossem ilhas em um mar tempestuoso, conversava com as plantas como se fossem amigas confiáveis. Quando viu o senhor Geraldo ali, imóvel como uma estátua esquecida, algo nela quis se aproximar. Talvez fosse a intuição infantil ou simplesmente a curiosidade de quem ainda não tem medo da rejeição. Oi, disse ela, sorrindo com a naturalidade que só uma criança pode ter. Geraldo a olhou de relance, sem responder. Há muito tempo, ninguém lhe dirigia a palavra de maneira tão despretensiosa. Ele ignorou, acreditando que a menina logo se cansaria e seguiria seu caminho. Mas Lara não se deu por vencida. Sentou-se no mesmo banco, abriu um caderno de desenhos e começou a rabiscar. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Lara chegava após a escola, corria para o jardim e sentava-se ao lado do velho senhor. Às vezes, contava sobre seu dia na escola, os amigos, as matérias que gostava ou as brincadeiras no intervalo. Em outros momentos, simplesmente desenhava enquanto ele permanecia calado. A insistência dela era uma ternura a qual Geraldo não sabia como reagir. A cada dia, ele aguardava aquele momento sem admitir para si mesmo. Lara começou a trazer pequenos presentes para Geraldo. Desenhos coloridos,
flores arrancadas do próprio jardim do asilo, figurinhas repetidas do seu álbum de bichinhos. Geraldo, ainda relutante, guardava cada um desses presentes com cuidado. Aquela pequena coleção começou a ocupar o espaço vazio da mesa de cabeceira do seu quarto. Cada desenho era um fragmento de cor em meio à monotonia acinzentada de sua vida. Um dia, enquanto desenhava concentrada, Lara deixou escapar uma folha do caderno que voou até os pés de Geraldo. O papel trazia o desenho de um cavalo de madeira, simples, mas feito com esmero infantil. Sem pensar, Geraldo apanhou a folha, analisando a figura. Era como se aquela imagem o transportasse a um passado distante, quando, em sua oficina, ele criava brinquedos de madeira para os próprios filhos. Gostou? Perguntou Lara, ansiosa. Já fiz um desses, respondeu ele quase em um sussurro. O sorriso da menina se abriu como um amanhecer. Sério? Você pode me ensinar a fazer um? A pergunta ecoou na mente de Geraldo. Ensinar? Ele, que se sentia tão inútil, tão distante de qualquer propósito, agora tinha diante de si um pedido genuíno. Mas como poderia ensinar algo se já nem tinha forças para esculpir como antes? E ainda assim, aquele pedido plantou nele uma semente esquecida. A abertura dessa história revela não apenas a solidão de um homem idoso, mas também o impacto transformador da pureza infantil. A conexão entre Lara e o Sr. Geraldo é o primeiro passo para uma mudança profunda, tanto para ele quanto para os que o cercam naquele lar de idosos. Enquanto o vento frio do outono agitava as árvores do jardim, um vínculo improvável começava a se formar. Um laço silencioso, mas cheio de significado. Após aquele primeiro diálogo tímido, algo mudou na rotina do Sr. Geraldo. No dia seguinte, ele se viu aguardando pela chegada de Lara no jardim, como se aquele momento fosse o único vislumbre de cor em seus dias cinzentos. Quando a menina apareceu com seu sorriso de sempre e os cabelos cacheados balançando ao vento, ele sentiu o peito aquecido por um sentimento que há muito tempo não experimentava: expectativa. Lara chegou esbaforida, segurando com cuidado algo embrulhado em papel de presente colorido. Seus olhos brilharam ao avistar Geraldo e ela correu até ele, ofegante. "Fiz isso para você", disse, entregando o embrulho com as pequenas mãos trêmulas de ansiedade. Geraldo desembrulhou lentamente, com cuidado, revelando um porta-retratos feito de palitos de picolé pintados com tintas vibrantes. No centro, um desenho de ambos. Ele, de cabelos brancos e expressão serena, e ela, sorridente, segurando sua mão. "É, nós dois", explicou Lara, apontando para a figura. "Agora, você tem um lugar bonito para colocar as fotos dos seus filhos." O gesto simples o desarmou. Geraldo encarou o presente por um longo tempo antes de sorrir, um sorriso discreto e quase esquecido. Era como se aquele porta-retratos fosse mais do que um simples objeto artesanal. Era um símbolo de que ele ainda podia se conectar, mesmo após anos de afastamento e perda. Nos dias seguintes, a relação entre os dois se aprofundou. Geraldo começou a compartilhar histórias de sua juventude, de quando era um marceneiro habilidoso, de como construíra móveis detalhados com as próprias mãos e de como o cheiro da madeira recém-cortada o fazia sentir-se vivo. Falou também das perdas, da esposa que partiu cedo demais e do afastamento gradual dos filhos, agora absorvidos pelas próprias vidas. Lara ouvia com atenção, os olhos arregalados de curiosidade e ternura. A aproximação dos dois não passou despercebida pelos outros residentes e funcionários do asilo.
Dona Elvira, que sempre observara Geraldo com um misto de preocupação e simpatia, começou a deixar pequenos lanches no jardim quando via Lara e o velho senhor juntos. Outros idosos, antes distantes, começaram a se aproximar, atraídos pela vitalidade contagiante de Lara e pelo inesperado sorriso de Geraldo. Um pequeno círculo de convivência se formou, partidas de damas improvisadas, histórias compartilhadas e risadas abafadas entre uma tarde e outra. Por insistência de Lara, Geraldo decidiu tentar ensinar-lhe um pouco de marcenaria. Conversou com a equipe do lar de idosos e, com a permissão necessária, trouxeram algumas ferramentas simples. A oficina improvisada foi montada em um canto do jardim e ali, sob a supervisão de todos, Geraldo mostrou a Lara como segurar uma pequena lixa e moldar a madeira com cuidado. A menina observava cada movimento como se fosse magia, absorvendo cada ensinamento com entusiasmo. O projeto escolhido foi um cavalo de madeira, semelhante ao do desenho de Lara. Nas primeiras tentativas, a peça saiu torta, com arestas desiguais, mas isso não desanimou a menina. Geraldo, com paciência e uma firmeza gentil, orientou-a a persistir. Aos poucos, o cavalo ganhou forma, simples, mas cheio de significado. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Durante uma das tardes no jardim, enquanto terminavam de lixar a peça de madeira, Lara comentou de forma despretensiosa: "Sabia que hoje é meu aniversário? Fiz 8 anos." Geraldo se surpreendeu. Em meio à rotina dos dias, não esperava que aquela menina tivesse uma data tão especial e que estivesse ali com ele, compartilhando seu tempo. Sem saber exatamente como reagir, ele olhou para o cavalo de madeira nas mãos da menina e disse: "Então, acho que esse cavalinho pode ser seu presente, um presente nosso." O brilho nos olhos de Lara era a gratidão mais pura que ele já havia presenciado. Para ela, aquele cavalo de madeira era mais do que um brinquedo. Era o resultado de um laço genuíno construído com paciência e carinho. A partir desse momento, a relação entre os dois deixou de ser apenas uma troca casual de companhia. Tornou-se algo maior, uma amizade improvável que começava a curar feridas antigas de Geraldo e a alimentar a alma curiosa de Lara. O jardim, antes vazio e silencioso, agora era um espaço vivo, cheio de histórias entrelaçadas, risos e descobertas. O desenvolvimento dessa relação trouxe mudanças visíveis a Geraldo. Ele, que se isolava em seu quarto, passou a participar de atividades no asilo, aceitava um café compartilhado com outros idosos, comentava sobre notícias do jornal e, ocasionalmente, assistia a filmes antigos ao lado de Lara e dos demais. Os funcionários notaram seu semblante mais leve, seu olhar menos perdido. Mas a presença de Lara não só transformou Geraldo, ela também tocou outros moradores do lar. Alguns, inspirados pela abertura de Geraldo, começaram a compartilhar suas próprias histórias com a menina, que os ouvia com o mesmo interesse e carinho. Era como se aquela criança, com sua simplicidade e coração aberto, tivesse trazido uma faísca de vida àquele lugar outrora marcado pela monotonia. A cada dia, novos desafios surgiam, memórias dolorosas para Geraldo, limites impostos pela idade e a saudade dos filhos que raramente o visitavam. No entanto, Lara estava ali, como um ponto de luz em meio à escuridão crescente. E pouco a pouco, o senhor silencioso já não era tão silencioso assim. Essa convivência trouxe não só novos significados para Geraldo, mas também para Lara, que encontrava em seu amigo idoso um porto seguro, alguém que a escutava sem pressa, algo raro no mundo corrido dos adultos ao seu redor.
Juntos, eles criaram um universo único, onde a idade não importava, onde o silêncio era partilhado sem desconforto e onde a amizade florescia mesmo entre gerações tão distantes. Os dias de convivência entre Geraldo e Lara passaram a ser aguardados com entusiasmo tanto pelo idoso quanto pela menina. Cada encontro parecia aprofundar ainda mais o vínculo inesperado entre eles. O jardim do asilo, que antes era apenas um espaço sem vida, tornara-se um verdadeiro refúgio onde se compartilhavam histórias, risadas e silêncios confortáveis. No entanto, a rotina tranquila começou a ser ameaçada por questões externas. A mãe de Lara, a cuidadora Ana, começou a perceber que sua filha passava tempo demais no asilo após a escola. A responsabilidade de cuidar de Lara era apenas dela, uma mãe solteira tentando equilibrar trabalho e maternidade. As horas extras de sua filha no lar de idosos começaram a gerar preocupações, tanto para Ana quanto para a administração do local. Havia também a preocupação de que a presença constante da menina pudesse atrapalhar a rotina dos idosos. Em paralelo, a saúde de Geraldo, que já era frágil, começou a mostrar sinais de agravamento. Pequenas faltas de ar durante as tardes no jardim, cansaço excessivo e dores no peito tornaram-se cada vez mais frequentes. Os enfermeiros do lar sugeriram exames mais aprofundados, mas Geraldo, teimoso, rejeitava a ideia de se submeter a tratamentos invasivos. Seu argumento era sempre o mesmo: já vivi o suficiente, agora só quero paz. Os encontros de Lara e Geraldo passaram a ser monitorados e a liberdade que antes desfrutavam foi sendo restringida. A menina notou a mudança, as olhadas discretas das cuidadoras, os sussurros quando passavam pelo corredor e, principalmente, a hesitação crescente de sua mãe ao buscá-la. Ana, dividida entre a felicidade que via no rosto da filha e o receio de estar negligenciando sua responsabilidade, tentou conversar com Lara. Filha, você gosta muito do vovô Geraldo, não é? Perguntou Ana numa tarde, enquanto caminhavam para casa. Ele não é meu vô, mamãe, mas eu gosto dele como se fosse, respondeu Lara, com a sinceridade infantil que sempre desarmava a mãe. Eu sei, meu amor, mas talvez ele precise descansar mais. Ele está velhinho e doente, e você sabe que precisa tomar cuidado para não incomodar. Lara ficou em silêncio. A ideia de ser um incômodo para Geraldo a incomodava profundamente. No dia seguinte, no jardim, enquanto segurava uma das peças de madeira que lixavam juntas, ela perguntou timidamente: Eu atrapalho você, vovô Geraldo? O idoso a olhou com surpresa. Por um momento, o medo de perder aquele elo tão especial o atingiu em cheio. Com um sorriso suave, ele respondeu: Nunca, minha pequena, nunca. Mesmo com as palavras de Geraldo, a menina sentia que algo estava mudando. As cuidadoras, embora gentis, eram mais vigilantes. As atividades no jardim passaram a ser menos frequentes e a oficina improvisada que tanto significava para os dois foi desfeita. O espaço que havia sido cenário de tantas histórias compartilhadas parecia agora um lugar proibido. A situação atingiu seu ápice quando, em uma tarde chuvosa, Lara chegou ao asilo para ver Geraldo, mas foi impedida de entrar. Ana tentou explicar com delicadeza, mas a menina chorou, um choro desesperado, sentido, como se uma parte dela estivesse sendo arrancada. Dentro do asilo, Geraldo, confinado ao seu quarto, ouviu o choro abafado de Lara ecoando pelos corredores. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele nada podia fazer. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Geraldo sentiu o peso da solidão com uma intensidade esmagadora.
O isolamento parecia ainda mais cruel agora que ele havia redescoberto a alegria de ter alguém ao seu lado. Ele olhou para o porta-retratos de palitos de picolé que Lara lhe dera e tocou suavemente o desenho dos dois. Pensou na esposa, nos filhos que quase não via e na neta que nunca teve a oportunidade de conhecer verdadeiramente. O coração doía, de forma física e emocional. O que se seguiu foi um agravamento brusco da saúde de Geraldo. A equipe médica foi chamada às pressas e ele foi levado ao hospital após uma forte crise respiratória. A notícia se espalhou rapidamente pelo lar de idosos, causando comoção entre os moradores. Lara, ao saber do ocorrido, sentiu um medo que nunca havia experimentado antes. Seu melhor amigo, seu confidente, estava em perigo e ela não sabia o que fazer. Ana, percebendo a gravidade da situação e a angústia da filha, decidiu levá-la ao hospital. Quando chegaram, encontraram Geraldo pálido, frágil, com tubos auxiliando sua respiração. O quarto era frio e impessoal, cheio de aparelhos que emitiam sons intermitentes. Mas ao ver Lara entrar, os olhos de Geraldo se iluminaram, mesmo que seu corpo estivesse exausto. Meu cavalinho de madeira, murmurou ele com esforço, referindo-se ao presente compartilhado. Lara segurou a mão trêmula do amigo. Suas lágrimas caíam silenciosas e a menina não sabia o que dizer. O silêncio entre os dois, que antes era confortável e cheio de significado, agora parecia pesado e assustador. A visita ao hospital marcou Lara profundamente. Nos dias seguintes, ela desenhou incessantemente cenas dela e de Geraldo no jardim, jogos de damas, o cavalo de madeira, desenhos cheios de saudade e esperança. Sentia-se impotente, pequena diante da fragilidade da vida. Finalmente, após dias de espera, Geraldo retornou ao lar de idosos, debilitado, mas vivo. O reencontro dos dois foi cercado de emoção, e o círculo de amigos idosos que se formara ao redor deles compartilhou daquele momento como se fossem todos parte de uma grande família. Entretanto, a saúde de Geraldo continuava frágil. Lara percebia isso cada vez mais, o que a fez valorizar cada minuto ao lado do amigo querido. Mas a sombra da separação definitiva parecia pairar cada vez mais próxima, trazendo um misto de medo e aceitação para ambos. Os outros idosos, que também haviam criado laços com a menina, tentavam apoiá-la, compartilhando histórias sobre perdas e saudades, tentando prepará-la para o inevitável. A cada visita, Lara temia que pudesse ser a última. E, embora o coração de Geraldo estivesse frágil, seu amor pela pequena amiga permanecia forte, resistindo ao tempo e à doença. A saúde de Geraldo seguia fragilizada, e cada visita de Lara era envolta em um misto de alegria e tristeza. A menina, embora ainda tão jovem, começava a compreender a transitoriedade da vida, algo que muitos adultos lutam para aceitar. As visitas ao lar de idosos tornaram-se uma rotina quase sagrada, e os outros residentes também passaram a esperar pela presença de Lara. Ela, com seu jeito carinhoso e sincero, havia trazido luz àquele lugar, mas todos sabiam que o vínculo mais forte era com Geraldo. Os dias de sol no jardim se tornaram mais raros. Geraldo, agora debilitado, passava mais tempo no quarto, cercado pelos retratos de sua família, dos filhos que raramente o visitavam. Os jogos de damas e as pequenas esculturas de madeira deram lugar a conversas mais silenciosas, onde os olhares e os gestos substituíam as palavras. Quando Lara chegava, mesmo nos dias mais difíceis, Geraldo tentava sorrir, esforçando-se para esconder seu cansaço. Sabia que aquela amizade era um sopro de vida para ambos.
A administração do lar de idosos também passou a se preocupar mais com a situação. A presença constante de Lara, embora bem-vinda por muitos, era vista por alguns funcionários como uma distração ou mesmo um risco. Havia receio de que o vínculo com um residente em estado tão frágil pudesse afetar negativamente a menina. Ana, dividida entre a preocupação com a saúde de Geraldo e o amor que via na ligação entre ele e sua filha, começou a hesitar. Não queria privar Lara daquela amizade, mas temia que a despedida inevitável pudesse marcar a infância da menina de forma dolorosa. O tempo passou e as visitas de Lara começaram a ser menos frequentes. A rotina escolar se tornava mais exigente e Ana tentava, de forma delicada, preparar a filha para a possibilidade de um adeus. No entanto, Lara sentia a ausência como uma perda antecipada. O medo de não ver mais seu amigo querido corroía seu coração infantil, e o lar de idosos, antes um lugar de alegria, parecia agora um espaço carregado de incertezas. Finalmente, em um dia nublado, Ana decidiu levar Lara ao lar de idosos. O coração da menina batia rápido enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos. Ao entrarem no quarto de Geraldo, encontraram-no deitado, os olhos semicerrados, a respiração lenta e pausada. Ao ouvir a voz suave de Lara chamando-o, ele abriu os olhos com dificuldade, mas um leve sorriso surgiu em seu rosto. Lara aproximou-se lentamente, segurou a mão de Geraldo e, sem conseguir conter as lágrimas, sussurrou: "Eu senti tanto a sua falta, vovô Geraldo." O idoso apertou a mão da menina com a pouca força que lhe restava. Sua voz era fraca, mas carregada de ternura. "Eu também, minha pequena. Nunca se esqueça de que você trouxe alegria para este velho coração." As horas que se seguiram foram de lembranças compartilhadas, palavras de carinho e despedidas silenciosas. Lara contou a Geraldo sobre a escola, os novos amigos, os desenhos que fizera pensando nele. Geraldo, com a voz trêmula, falou das lembranças de sua juventude, dos sonhos não realizados e das alegrias simples que vivera. Quando finalmente se despediram, Lara sentiu um peso em seu peito, uma angústia que não sabia explicar. Naquela noite, sonhou com Geraldo, com o jardim, com os jogos de damas e os cavalos de madeira. Alguns dias depois, a notícia chegou. Geraldo havia partido de maneira serena enquanto dormia. O lar de idosos entrou em um luto discreto, marcado pela ausência do Senhor Silencioso. Lara, ao saber da notícia, chorou profundamente. A mãe tentou consolá-la, mas sabia que aquela perda era diferente. Era a primeira vez que Lara experimentava o adeus definitivo. No dia do pequeno velório organizado no asilo, Lara pediu para falar. Com a voz trêmula, mostrou um de seus desenhos. Ela e Geraldo no jardim, com o cavalo de madeira entre eles. Abaixo estava escrito: "Meu melhor amigo." As lágrimas tomaram conta dos presentes e muitos dos idosos que também haviam se afeiçoado à menina abraçaram-na carinhosamente. O legado de Geraldo permaneceu no lar de idosos. O jardim, antes um espaço sem vida, agora era um lugar de memórias. As esculturas de madeira feitas por ele foram distribuídas entre os moradores e o pequeno cavalo de madeira ficou com Lara, como um símbolo eterno daquela amizade improvável. Lara nunca esqueceu Geraldo. O tempo passou, ela cresceu, mas a lembrança daquele velho gentil que a ensinou sobre a vida e a morte permaneceu viva. Em sua casa, o cavalo de madeira ocupava um lugar especial na prateleira de seu quarto, um lembrete constante de que a amizade verdadeira não conhece barreiras de idade ou de tempo. O impacto da relação entre Lara e Geraldo ressoou por muito tempo no lar de idosos.
Outros residentes passaram a receber visitas de crianças voluntárias, inspiradas na amizade dos dois. O jardim continuou a ser um espaço de encontros, memórias e novas histórias. E para Lara, sempre será o lugar onde encontrou seu primeiro e inesquecível melhor amigo. Lara, já adulta, tornou-se psicóloga e dedicou parte de sua vida ao cuidado de idosos. Inspirada por Geraldo, ela promoveu oficinas de memória afetiva e rodas de conversa em lares de repouso, criando espaços de partilha semelhantes aos que viveu com seu amigo querido. Seu trabalho tocou muitas vidas, e a lembrança de Geraldo seguia viva, não apenas em seu coração, mas nas histórias que compartilhava.